gostaria de iniciar nosso encontro de hoje com uma oração, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade divina, pedindo a Deus, aos nossos mentores, a falange que nos protege, que possa proteger-nos, que possam nos conduzir, que possa estar conosco na transmissão dessa mensagem, que todos que estão presentes aqui possam compreender com perfeição a mensagem que vai ser passada, que possam assimilar tudo aquilo que é necessário assimilar. É uma aula bastante importante, então para que a gente possa estar conectado com tudo que vai ser dito e com tudo que com todas as mensagens que vão ser passadas nesse encontro. Assim é, que assim seja. Nós estamos aqui às 20h04, ao vivo, no Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, Minas Gerais. E vamos falar, então, do tema 7 do módulo 2, Educação da Faculdade Mediúnica. Vamos em frente. Então, aqui os tópicos que nós vamos abordar: amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento, gratuidade da prática mediúnica. Nós vamos abordar esses 4 tópicos. Vamos iniciar, então, com a mensagem que ele coloca antes de entrar nos tópicos. A educação na faculdade mediúnica requisita do médium trabalho perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Isso está no livro Orientação ao Centro Espírita da Federação Espírita Brasileira. Nesse contexto, a formação de bons médiuns espíritas conta não apenas com os imprescindíveis trabalhos dos candidatos à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Lembrando que essa moralidade ela deve ser abordada sempre numa questão cristã e nunca numa questão social. Existem vários conceitos, preceitos e regras que a sociedade muitas vezes impõe para a gente, que nos limitam. E aquilo que nos limita não nos liberta. Portanto, são coisas que a gente precisa relativizar e colocar em questão, né? Mas a questão da moralidade cristã, essa sim, a gente precisa levar muito a sério. E aí, aquelas pessoas que estão à frente do centro, elas precisam estar antenadas com isso para que elas possam, então, seguir essas orientações e fazer com que todos aqueles que estão dentro dessa mesma perspectiva também possam seguir. Há também outro ponto, não menos importante. A educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Eu prefiro mais a palavra educação do que desenvolvimento, como vocês sabem. Acredito que todas as pessoas vêm com a faculdade mediúnica e precisam aprender a lidar com ela. Por isso, a educação da faculdade mediúnica. Por isso, a gente precisa estudar tanto, porque a gente não desenvolve a faculdade, a gente se educa a conviver com ela, a gente compreende como que ela funciona em nós para aprender, então, a lidar com ela na nossa vida diária. É nessa perspectiva que a gente vai sempre trabalhar. Então, a educação da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. Isso que ele está dizendo, que nós a gente já reencarna com as faculdades mediúnicas que temos. Então, nós vamos conviver com ela durante toda a nossa vida, vamos desencarnar com ela, e quando a gente desencarna, a gente continua com ela na nossa vida espiritual. E a gente pode escolher ter mais algumas de acordo com a nosso preparo, de acordo com as nossas necessidades, né? É nesse sentido aí que a gente vai ter essa educação das faculdades mediúnicas. É trabalho de incessante aperfeiçoamento.
Então, educação e aperfeiçoamento das faculdades mediúnicas. Isso é muito importante. Muitas pessoas, elas têm mais de uma faculdade, outras têm uma que ainda não é tão visível a ela, mas todos, como nós já estudamos desde o início, todos somos médiuns e todos podemos, então, nos educar e nos aperfeiçoar dentro das nossas faculdades, das faculdades que nós somos dotados de. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho perseverantes. A educação da mediunidade, nesse sentido, está relacionada a algumas condições consideradas básicas. Aí são essas aí: o amparo espiritual, o estudo doutrinário espírita, a conduta moral e autoconhecimento. Também a gratuidade da prática mediúnica. Então, as condições básicas para que a gente possa trabalhar de uma maneira saudável, salutar com as nossas faculdades mediúnicas são essas aí que ele vai enumerando. Então, vamos para a primeira, que é o amparo espiritual. A gente já estudou a parte da eclosão da mediunidade há algum tempo, né? Quando a gente estava trabalhando aí, acho que foi no módulo 1 que nós trabalhamos, ou no início do módulo 2, não me recordo exatamente, mas nós já trabalhamos com essa questão da eclosão da mediunidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, foi o tema 1 do módulo 2. Tema 1 do módulo 2. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade, de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Então, a gente, quando se depara, né, quando a gente percebe essa faculdade mediúnica que nós temos, e isso vai eclodir dentro de nós de algum modo, de alguma forma, nós, às vezes, nos sentimos desconfortáveis, como nós vimos lá, né, no tema 1. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Sugere-se, então, que nessa fase em especial, o médium receba assistência espiritual na casa espírita, caracterizada pelo diálogo fraterno, passe e água fluidificada, magnetizada. Participação em alguma atividade de assistência e promoção social, frequência a palestras evangélico-doutrinárias, culto do evangelho no lar e hábito de oração. Então, assim, o que vai fazer com que essa eclosão seja mais compreendida é o passo a passo, né? Então, a gente vai trabalhar fraternamente dentro do centro, não ainda com a mediunidade. A gente vai tomar passes, a gente vai assistir palestras, a gente vai tomar água fluidificada, vamos aprender a fazer o evangelho no lar, vamos ter o hábito da oração. É muito importante, nós já falamos sobre a prece também, sobre a oração, a gente ter o hábito da oração, se habituar a fazer orações. As orações, elas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento, elas são importantíssimas para o nosso dia a dia, elas são importantíssimas para o nosso equilíbrio, para que a gente possa estar equilibrado durante o nosso processo de vida e, então, manter o nosso fluxo energético bem elevado, para que a gente possa entrar em contato com os nossos orientadores espirituais, os nossos benfeitores espirituais. Alcançando o reajuste espiritual, porque é isso que tudo isso vai proporcionar para a gente, o médium é encaminhado ao estudo regular do espiritismo, inscrevendo-se em cursos básicos ou específicos da mediunidade, conforme o nível de conhecimento espírita que ele possui. Então, quando o centro percebe que o médium está engajado, né, nessas posturas de oração, de passe, de assistir palestras, de trabalhar numa assistência, eles vão acolhendo cada vez mais esse médium. Quanto mais empenhado ele está no estudo, quanto mais enveredando pelos caminhos do estudo e aí aprimorando a sua moral, lembra?
médios, instruí-vos, para que então você alcance a moral desejada. Mais ele vai ficando próximo do centro, mais ele vai ficando dentro do centro, mais as pessoas vão acolhendo. Uma coisa muito importante da gente lembrar é que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, enquanto o trabalho não apareceu, é porque você não está pronto. Você está se empenhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está se esmerando nesse propósito, naquele. Mas se a espiritualidade não perceber que você está pronto, esse trabalho não vai ser designado a você. Quando a espiritualidade perceber, e isso vai ser numa hora surpreendente, assim, você vai até se espantar, você vai ser chamado ao trabalho. E as pessoas que são os dirigentes do centro, elas têm essas inspirações. Elas conseguem perceber essas inspirações das pessoas. A propósito, ressalta André Luiz, mediunidade não basta só por si. A gente também já trabalhou muito essa ideia, que o André Luiz está falando aqui. Não adianta a pessoa ser um médium excepcional no sentido de ter sensibilidade em vários sentidos, se ele não sabe trabalhar com essas mediunidades. Não adianta ele ser um médium extremamente sensível na questão de ouvir, se ele não sabe se ele está ouvindo um espírito zombeteiro, se ele está ouvindo um espírito sério, se ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. Nossa, mas é muito difícil diferenciar. No início, sim. Depois a gente consegue, com o estudo, com bastante orientação, né? Estando amparado, tendo com quem tirar as dúvidas, tendo com quem conversar, a gente consegue fazer essa diferenciação. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Isso está nos domínios da mediunidade do Chico Xavier, enviado pelo André Luiz. É muito importante o estudo da doutrina, o estudo, a gente se aprofundar, para a gente poder fazer a diferenciação de uma coisa e de outra, mesmo que o médium seja extremamente sensível. É muito importante a gente poder trabalhar no sentido de fazer nos aprimorarmos cada vez mais, apurarmos nossos ouvidos para que a gente possa chegar a esse patamar de fazer essa diferenciação. E isso não é alguma coisa extraordinária que poucos conseguem. Não. Com o estudo, com a dedicação, todos conseguimos. Todos. Não importa se você tem mais ou menos sensibilidade. Para que ocorra o desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, ou educação harmônica da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium. Então, os benfeitores espirituais, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudar. É sempre de natureza superior com relação ao progredido. Isso está lá em Livro dos Espíritos, lá que é colocada essa parte. A ação dos protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta, regulada, para não lhe tolher o livre-arbítrio. Em situações específicas, o espírito protetor permite o auxílio de outros espíritos mais diferentemente vinculados ao médium pelos laços de simpatia, a fim de lhe facilitar o progresso de educação da faculdade mediúnica, uma vez que tais espíritos demonstram, para com o médium, semelhança de gostos e sentimentos, mas a duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, nós temos contribuição de orientadores encarnados dentro do centro espírita, por isso é sempre muito importante a gente trabalhar com a mediunidade, em primeiro momento, no centro espírita, e sempre que possível no centro espírita. Fora dele, é bom a gente evitar sempre, o máximo, mesmo que a gente esteja muito desenvolvido, porque no centro espírita a gente tem todo o aparato necessário para poder nos proteger, né? E conduzir os nossos trabalhos da melhor maneira possível. Fora dele, você pode estar vulnerável, né? De repente você tem uma baixa energética e você fica vulnerável e aí você pode se perder. E principalmente as pessoas que estão iniciando agora nesse processo. Então, a gente tem o auxílio dos orientadores encarnados e também
dos benfeitores espirituais. Nós temos um espírito que nos protege durante a nossa existência inteirinha. Ele tem essa missão, e ele aceita essa missão por amor a nós, por algum laço afetivo que ele tem conosco, de amor, e é um amor ágape, né? E ele vai seguir, perseguir a gente durante a nossa vigência na Terra. Mas esses mentores espirituais, esses benfeitores espirituais, eles não são como os espíritos obsessores. Eles falam com a gente, sopram. Uma vez, precisa ter ouvidos para ouvir, olhos para ver. E a gente vai captar aquela mensagem se a gente estiver preparado para isso. O obsessor, a diferença é que ele vai ficar falando no seu ouvido até você fazer o que ele quer. E aí, se a gente está sempre em oração, por isso que o hábito da oração é muito importante, a gente vai afastar os obsessores e vai se aproximar dos nossos benfeitores espirituais. No âmbito do Centro Espírita, cabe aos coordenadores e monitores dos cursos regulares de estudo e prática de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar e auxiliar os médiuns. Contudo, a equipe de encarnados que colabora com a formação e educação do médium, dentro e fora do grupo mediúnico, deve cuidar-se para manter-se atenta aos propósitos e à natureza dessa tarefa espírita, a fim de obter bons frutos. Então, todos os que estão envolvidos nessa tarefa, nessa proposta, precisam estar sempre atentos, para que possa sempre a mensagem ser passada da maneira mais perfeita possível. Por isso que eu procuro seguir exatamente o que está no livro, né? Mais para frente, a gente pode fazer outros estudos abordando outras questões, abordando coisas além, mas agora eu quero que a gente tenha essa orientação bem direcionada, bem focada no que está no livro, para que a gente possa, então, ter uma regra a seguir, né? Não uma regra, é um caminho. Então, a gente está aqui fazendo um apontamento de caminhos. E esse apontamento ele precisa ser muito pontual. Por isso, essa orientação ser bem batidinha em cima do livro, como se a gente estivesse realmente na escola, né? Estudando pelo livro, você tem onde se parar aqui, você tem sempre onde buscar novamente. Por enquanto, os nossos encontros estão sendo à distância, então você tem como voltar na aula, ouvir novamente. Então, isso é uma coisa bacana para vocês também. Assim que puder, assim que esse momento passar, a gente vai poder se encontrar presencialmente e a gente vai poder, então, trabalhar outros níveis, né? Os níveis mais... que a gente precisa da presença mesmo, que a gente precisa estar pertinho para poder trabalhar. O livro 2 é um livro que a gente vai precisar de estar mais pertinho, que a gente precisa ter a prática para poder iniciar efetivamente, né, as pessoas que quiserem nesse processo aí da mediunidade, as pessoas que se sentirem confortáveis com isso aí, né? Por enquanto a gente está no plano da teoria, muito na teoria. Estudo doutrinário espírita. É o segundo tópico para o nosso aperfeiçoamento, né? Para que a gente tenha aí as condições básicas para poder trabalhar dentro dessa educação mediúnica. Então, segundo tópico, estudo doutrinário espírita. O estudo espírita se revela como uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, pois proporciona ao médium o devido conhecimento doutrinário, orientando-o a respeito da natureza dos espíritos que podem utilizar sua faculdade mediúnica e como manter com eles relações fraternas e respeitosas. Então, assim, seria muito interessante se, paralelamente ao curso, vocês pudessem iniciar a leitura, por exemplo, do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, né, buscando nessas fontes detalhes que muitas vezes vocês ainda precisam para poder aprofundar ainda mais. É muito importante a gente conhecer as obras básicas de Kardec para enveredar por esse caminho. Também é muito importante lembrar que Kardec disse: minha obra não está fechada. Aquilo que surgir, que foi provado, que realmente é efetivo, a minha obra está aberta para aceitar. Então, ele não fez um estudo que se fecha.
ele fez um estudo que se abre. Vamos lembrar que as obras de Kardec foram escritas em 1800 e alguma coisa, 1800 e finalzinho, né? Foi sendo escritas lá no final de 1800. E que naquela época as coisas ainda eram muito restritas, muito precárias, e Kardec foi muito além do que ele podia. Mas hoje a gente tem uma abertura maior e vão vindo coisas novas que podem ser agregadas, sim, àquilo que Kardec falou. O próprio André Luiz e o Chico Xavier, que vieram depois, agregaram muito conhecimento diferenciado àquilo que Kardec falou. Hoje a gente tem aí, escrevendo o Divaldo, a gente tem o Robson Pinheiro e tantos outros autores que são importantes e que agregam coisas importantes também. Além disso, a gente não pode desprezar religiões e doutrinas paralelas, que também abordam coisas que são importantes e que podem agregar, que podem contribuir para esse estudo que a gente faz dentro da mediunidade e dentro da doutrina espírita. Precisamos só saber se os estudos são sérios. Se são sérios, eles podem sim ajudar a gente a entender alguma coisa que Kardec falou e ficou meio assim, nossa, mas eu não entendi muito bem o que o Kardec falou. Às vezes vem uma pessoa lá da cultura hindu ou de uma outra religião, né? Enfim, que vai agregar, budistas, que vão agregar coisas interessantes àquela mesma mentalidade que Kardec procurou trazer para a gente. Se é para o crescimento, se é para a gente evoluir, por que não? Kardec disse, minha obra não está fechada, mas aconselho a vocês a buscarem nessas duas fontes, no momento do nosso curso, tanto no Livro dos Médiuns quanto no Livro dos Espíritos, que de vez em quando a gente cita aqui, outros argumentos para que vocês possam, então, ainda enveredar mais por esse caminho aí da mediunidade. O livro mesmo, Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, enviado pelo André Luiz, é um livro também que seria interessante, né? Se você já leu o Livro dos Espíritos, já leu o Livro dos Médiuns, Nos Domínios da Mediunidade, é um livro interessante para a gente ler paralelamente. Então, dando continuidade, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Vamos lembrar do que está lá em O Consolador, também ditado para Chico Xavier, pelo Emmanuel, se eu não me engano. Lembra que a gente estudou isso em encontros passados? Os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais sinceros e devotados, que querem nos mandar mensagens, ou os nossos mentores, ou, enfim, espíritos evoluídos, eles vão buscar não o médium mais sensível, não aquele que tenha mais sensibilidade, mas vai buscar o mais estudioso, certo? Então, por isso é necessário o estudo, para que a gente possa estar em conexão com esses espíritos mais evoluídos, com esses espíritos que têm maior dedicação e vocação no bem. Com esses espíritos, na companhia desses espíritos que a gente precisa caminhar, para que a gente possa, então, trabalhar de uma maneira efetiva, de uma maneira assertiva, de uma maneira interessante com a nossa mediunidade. Assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico, propriamente dito, depois de aprender em estudo regular como realizar intercâmbio com os espíritos. Essa condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que devem necessariamente aliar teoria e prática da mediunidade. A gente tem, né, dentro do nosso curso aqui, que a gente está fazendo, uma pessoa que já trabalhou, já fez o curso de mediunidade e está fazendo novamente para poder se aprimorar ainda mais, apesar de já trabalhar comigo na mesa que eu administro, que é a Camila. Né? A Mila, ela está sempre aí acompanhando as palestras, está sempre acompanhando os cursos, está sempre procurando se aprimorar, aprofundando
na doutrina cada vez mais, procurando sempre novas informações. Isso é que faz um médium ser cada vez mais perfeito. É isso que vai lapidando o médium. Essa questão da busca do conhecimento contínuo. Não importa se você já fez o curso, um curso nunca é igual ao outro. Então, se você tem vontade de repetir aquele curso, por que não? É tão legal, porque para cada grupo vai ser de um jeito, para cada grupo vai ter uma necessidade diferente, para cada grupo vai ter uma mensagem. Apesar de a gente seguir metodicamente o livro, para cada grupo vai ter uma mensagem diferenciada. E outra, no momento que você fez o curso anteriormente, você estava com um tipo de evolução, com um tipo de mentalidade, captando um tipo de informação. No curso seguinte, você já vai ter andado um passinho, já vai ter caminhado um pouquinho, e você já vai estar preparado para ouvir outras coisas que no primeiro você não ouviu. Então, é muito importante esse estudo continuado sobre a mediunidade, né? É muito importante isso. Essa condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que deve necessariamente aliar teoria e prática da mediunidade. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer a parte prática, mas a gente vai fazer, né? Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter aí oportunidade, mesmo que não seja no início do ano, mesmo que seja um pouquinho mais para frente, a gente vai conseguir fazer essa parte prática, sim. Às vezes surgem médiuns principiantes que apresentam harmonia e controle espirituais. Podem, portanto, ser encaminhados ao grupo mediúnico. Entretanto, mesmo nessas condições, ele não está dispensado da frequência concomitante às reuniões de estudo oferecidas pela Casa Espírita. O escolho com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores e feliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Este ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Então, é isso que fala sobre o estudo doutrinário espírita. São esses os tópicos que são importantes aí para a gente ficar atento sobre. Depois, o terceiro tópico, conduta moral e autoconhecimento. Então, ele vem falando aqui. O esclarecimento doutrinário associado ao trabalho de melhoria moral permite ao médium elaborar diretrizes de autoconhecimento, necessárias à conscientização dos limites das próprias capacidades e conquistas, transformando-o assim em valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida, como assevera Emmanuel. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas, sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Assim como nós somos únicos e irrepetíveis no mundo, né, Deus só criou a gente desse jeitinho, né? Cada um é uma pessoa ímpar, não existe ninguém igual, assim também as capacidades mediúnicas são ímpares. Cada um tem uma capacidade e a trabalha de uma maneira específica. Então, todos nós aqui estamos estudando sistematicamente a questão da mediunidade, seguindo aquilo que está sendo dito. Mas na hora da mesa mediúnica, isso vai aflorando de modos diferentes em cada um. Não existe uma regra que diga todo mundo vai acontecer isso, isso, isso. Não. Tem uns que vão sentir, sei lá, um arrepio aqui na nuca, tem outros que vão sentir alguma coisa no corpo como um todo, tem outros que vão sentir uma dormência no corpo. Não tem uma regra. Na hora de fazer a comunicação, para um é de um jeito, algumas pessoas são totalmente inconscientes, né? Tem uma pessoa na mesa nossa que ela é inconsciente. Quando ela faz a comunicação, depois ela não se lembra de nada. Mas outras pessoas na mesa tiveram um sentimento parecido com aquele ser estava sentindo, e às vezes até volta alguma coisa à memória dela.
Outros não, outros são super conscientes, sabem tudo o que aconteceu durante a comunicação. Alguns ficam na sustentação, eu já falei, não existe na mesa um médium mais importante do que o outro, todos são importantes, todos vão ter o seu papel, todos vão ter um papel a desempenhar. E a espiritualidade é que vai escolher, né, quem vai estar ali para poder fazer e exercer esse papel. É fundamental que a gente compreenda isso também. Então, vamos para frente, conduta moral e autoconhecimento. Ele diz assim, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Lembrando que o espírito mau, ele não é mau, ele está mal. Ele é desconhecedor do bem. A partir do momento que o bem o tocar, que ele se deixar tocar pelo bem, ele vai passar a ser bom. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, porque senão parece que assim, tem espírito bom e mau. E o mal é mal e o bom é bom. Não, a gente não caracteriza dessa forma. O mal é aquele que não tem ainda o conhecimento do bem. A partir do momento que ele se deixar tocar pelo bem, ele vai sair daquele estado, né, como nós o caracterizamos, como mal. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilam-se, de sorte de diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Isso está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte. Então, assim, as pessoas que acham que são médiuns perfeitos, preparados, eu já sou pronto, eu não preciso de nada disso, eu posso direto fazer as coisas. Esses aí a gente tem que tomar cuidado, porque eles são extremamente orgulhosos e já se acham acima de todo mundo, porque talvez tenham mais sensibilidade. Mas a gente precisa, com esse que a gente tem que tomar mais cuidado, que a gente tem que ter um olhar diferenciado, principalmente as pessoas que são dirigentes do centro, né? As pessoas que... Esse olhar é muito importante para que a gente possa fazer, né, a instrução dessas pessoas. Não que a gente tenha que isolar essa pessoa, não. Mas essa pessoa é mais difícil de ser instruída porque ela já pensa que já alcançou o ponto máximo. Aqueles que às vezes têm as faculdades menos afloradas, que ainda estão escondidinhas lá, esses vêm com mais humildade para chegar e trabalhar, e conhecer, e se aprimorar. Então, é isso que ele está falando aqui. O médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as mais inclinações que ainda possui. Esforça-se no desenvolvimento de virtudes e identifica nas provações oportunidades de reajuste espiritual, sem perder de vista as artimanhas e os assaltos dos espíritos evoluidamente retardatários. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, assim, por mais que a gente estude, por mais que a gente se aprimore, a gente sempre precisa fazer a reforma íntima. A gente sempre precisa olhar para dentro. A gente sempre precisa fechar os olhos e procurar aprofundar, olhar para dentro de nós mesmos, compreendendo quais são as nossas limitações e quais são os nossos progressos. Trabalhar no sentido de que o progresso seja mais eficiente ainda e de que as nossas limitações possam ser cada vez menores. Então, a gente precisa identificar as nossas más inclinações. É muito importante isso, que a gente não fique orgulhoso achando que a gente já está num patamar top e que a gente já pode caminhar porque a gente já está lá na frente. Não, a gente sempre vai ter limitações, por isso estamos na Terra. Se nós não as tivéssemos, não estaríamos aqui, nós já estaríamos num planeta mais evoluído. Então, se a gente está aqui, a gente precisa estar sempre
fazendo a autoanálise. A gente precisa estar sempre se autoavaliando, autoanalisando, não no sentido punitivo, mas no sentido de corrigir aqueles problemas para poder caminhar sempre para frente. É muito importante essa autoanálise, é muito importante essa autoavaliação. É muito importante a gente, ao deitar de noite, pensar no que foi o nosso dia, nas coisas que nós já superamos e nas limitações nas quais a gente ainda está, as limitações para as quais a gente ainda está com a pedra impedindo o nosso progresso. E buscar transformar essa pedra em caminho. É muito importante essa autoanálise toda noite. A gente vai dormir, vamos pensar. Então, em vez de ficar dormindo vendo um filme, dormindo vendo uma televisão, bota uma meditação bem calma e começa a fazer uma autoanálise. De repente, você vai dormir, não tem problema. Mas no dia seguinte, você já vai encontrar alguns caminhos para que aquilo não se repita na sua vida. E isso é muito importante para todos nós que estamos nos aprimorando nesse caminho aí da evolução espiritual. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afastam de todo o pensamento do mal. A caridade é, em tudo, sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritos cristãos. Isso está lá no livro dos médiuns, né, na primeira parte. Ok? Então, essa foi a parte que a gente falou sobre a conduta moral e autoconhecimento. Então, a questão do autoconhecimento está nesse olhar para dentro, nesse procurar dentro de si próprio as suas qualidades e também as suas limitações, para que a gente possa superar as limitações e aprimorar cada vez mais as nossas qualidades. Quem sabe transformar a limitação em algo positivo para o mundo, aquilo que a gente às vezes pensa que é uma limitação pode ser algo muito positivo para o mundo, né? E o último tópico, gratuidade da prática mediúnica. A prática mediúnica não deve ser profissionalizada. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, razão pela qual não pode se tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o seu exercício se anula. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Isso está lá no livro dos médiuns. Então, assim, a gente sempre, todos os trabalhos relativos à mediunidade, ao centro espírita, elas precisam ser em doação, precisam ser em caridade. A gente precisa trabalhar todas as faculdades mediúnicas, todo o nosso processo junto à mediunidade com gratuidade, sempre. Não existe como a gente transformar isso em profissão. As pessoas que assim o fizeram foram perdendo a companhia dos espíritos e aí terminaram sem conseguir fazer com que aquilo se tornasse real na sua vida novamente.
Porque como a gente já estudou, e eu já falei sobre isso hoje, os espíritos evoluídos, eles procuram aquelas pessoas que se aperfeiçoam moralmente, ou seja, através da instrução. Então, quando a pessoa começa a trabalhar com a mediunidade como uma profissão, a ter isso como um meio de vida, os espíritos sérios vão se afastando. E a pessoa vai ficando somente com obsessores que vão brincar, com aquelas que vão lá se consultar ou fazer alguma coisa nesse sentido, e ela vai acabar perdendo as pessoas vão acabar não confiando mais nessa pessoa que está cobrando para poder trabalhar com algo que deve ser totalmente de caridade, totalmente gratuito. Na prática mediúnica usual na casa espírita, a prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual disponibilizada por Deus, que nesse aspecto pode configurar uma provação, expiação ou missão, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito encarnado. Então, a gente pode ter a mediunidade nessas três configurações, né? Na configuração de provação, de expiação ou então de missão. A mediunidade provacional, também denominada mediunidade tarefa, tem como objetivo reparar equívocos cometidos em experiências pretéritas. Reveste-se de provas ou tribulações escolhidas pelo espírito antes da reencarnação, assim explicadas pelos orientadores da codificação. Escolhestes apenas o gênero das provas. Os detalhes são consequências da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Isso está lá no Livro dos Espíritos. A mediunidade por expiação, por outro lado, refere-se à necessidade de cumprir ou expiar uma pena, decorrente da grave violação da lei de Deus. Na mediunidade de expiação, os médios são atormentados por espíritos perturbadores perturbados e perturbadores. A expiação nessa situação, alega Emmanuel, ainda alinha os quadros de enfermidade e infortúnio que começam do berço e a evolução desdobra realizações e esperanças que se entremostram na meninice. Isso está lá em Nascer e Renascer, recebido pelo Chico. Todavia, alerta Allan Kardec, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Então, isso está lá em Céu e Inferno, na primeira parte. Nós podemos mudar as nossas provas, as nossas expiações, dependendo da nossa conduta na Terra, dependendo da nossa coragem na Terra. Vamos lembrar o que é coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a capacidade que o corajoso tem de enfrentar o medo, de ir além do medo. Então, todos temos medo na vida, mas alguns têm coragem de ir além do medo. E, nesse sentido, a gente vai trabalhando, e vai ultrapassando as barreiras do nosso medo. E quando a gente faz isso, quando a gente evolui num sentido muito positivo, o que vai acontecer? A gente vai ter méritos, e com isso a gente vai diminuindo as provas e as expiações pelas quais a gente deveria passar. Muitas vezes a gente tem atalhos, né? Então a gente tem que dar uma volta desse tamanho porque tinha uma prova aqui. Ah, não, mas você cumpriu muito bem essa etapa, então você vai poder ir retinho e não passar por isso aqui. Existe essa possibilidade, e é nesse sentido que a nossa evolução vai contribuindo com a gente, vai fazendo com que a gente possa ter uma vida mais leve, uma vida mais interessante no nosso caminhar. Quanto mais leve é a nossa vida, quanto mais leve são as situações, mais dentro da nossa verdade elas estão. Quanto mais pesado tudo que a gente tiver em torno, mais longe da nossa verdade e próximo da nossa mentira. Então, a gente precisa buscar sempre a leveza para fazer aquilo que Jesus pediu. Sede perfeitos, sede felizes, sede a luz do mundo, o sal da terra, o fermento do pão. E seja também um fruto na rama.
né? Então, depois a gente até pode explorar um pouquinho o sentido de tudo isso. E, por fim, a mediunidade missionária. É conquista do médium, que durante a reencarnação se compromete em promover e fazer o bem. Renasce com o compromisso de instruir os homens em ajudá-los a progredir e melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Isso está lá no Livro dos Espíritos também. Era isso, então, né? Eu acho que essa parte é bem interessante, é bem importante para a gente poder se conduzir nesse caminho nosso aí. A gente entender cada tópico desse é muito importante para a gente poder caminhar. Pessoal, como eu enviei nos grupos, eu não sei se todo mundo teve oportunidade de ver, a gente está encerrando hoje o módulo 2, né, com esse tema 7 do livro 1. E a gente vai entrar num recesso, mas antes do recesso, na semana que vem, eu queria falar com vocês, fazendo uma retomada de tudo que a gente viu, de uma maneira ampla, né, de uma maneira que a gente possa compreender esse todo. E, assim, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta na semana que vem, hoje também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente pode ter uma interação um pouco maior para a gente poder fechar, né, esse ano aí, porque vão entrar as festas e as coisas vão ficando difíceis para todo mundo. Para as pessoas que nos assistem, para a gente também, a gente precisa programar Natal, Ano Novo. Então, semana que vem a gente tem o dia 14, a gente encerra a nossa primeira parte aí do curso e a gente retorna no dia 18 de janeiro com o módulo 3, que a gente vai estudar a ação dos espíritos no plano físico. E aí a gente vai trabalhar a questão de obsessão, de várias questões que são muito importantes para a gente poder aprofundando cada vez mais nesse estudo da mediunidade. Então, a gente vai seguindo o nosso livro tranquilamente, né, até o fim dele, e eu espero que quando nós chegarmos aí no módulo 4, no finalzinho desse módulo, a gente já possa, então, ter os encontros presenciais para a gente poder fazer as práticas que vão se iniciar no livro 2. Gratidão a todos, muito obrigada pela companhia de vocês hoje, todos aí que estão acompanhando o nosso curso, né, sistematicamente, aqueles que chegaram hoje para poder assistir ao que a gente está falando aqui, quem chegou hoje, todas essas aulas anteriores, essa aqui é a aula 13, está disponível no YouTube do Centro Espírita Paulo de Tarso e no meu YouTube também, Reforma Íntima com Valéria Maivorme-Vou. Lá no meu YouTube tem muita coisa para vocês verem, tem reflexões espíritas, tem comentários sobre músicas, tem um curso de chakras e meditação segundo a mediunidade. Então, assim, tem muita coisa para poder vocês olharem lá se vocês tiverem interesse. E na semana que vem, então, a gente faz essa retrospectiva de tudo que a gente estudou. Se vocês já quiserem nos grupos mesmo, né? Tem 2 grupos, um grupo do Centro Paulo de Tarso, tem um grupo do Centro Espírita Francisco de Assis, que o grupo do Centro Espírita Francisco de Assis, a gente começou o curso presencial e teve que interromper. E do Paulo de Tarso a gente começou já à distância. Então, mandar algumas questões que vocês gostariam de trabalhar melhor. Lembrando que a gente tem aí, né, 50 minutos, 1 hora no máximo para poder falar sobre tudo isso. E a gente faz, então, esse apanhadão, né, desses 2 módulos aí que nós vimos até agora. E, em janeiro, a gente volta para o módulo 3. Gratidão a todos, encarnados, desencarnados, pessoas espíritas, não espíritas, pessoas que estão acompanhando o nosso curso sistematicamente, pessoas que chegaram hoje, a todos que estão assistindo agora, ao vivo, né? 20 horas e 53 minutos, a todos aqueles que vão assistir depois, não tem problema. O importante é ter atenção e aprendizado com tudo que está sendo dito. Gratidão a todos.
Até semana que vem. Namastê.